Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e está no ar mais um Tá na Bíblia. Bom, meus irmãos, o assunto de hoje é um pouco palpitante ainda na linha da escatologia. Vamos tratar sobre Mateus capítulo 24, verso 30 e 31 especificamente, amém? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a temática de pseudo-arrebatamento de Mateus 24 e 30. Isso porque parece haver uma tentativa que chega a ser desesperadora por parte de alguns pós-tribulacionistas em associar o arrebatamento paulino, descrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, bem como em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 ao 17, aos ensinamentos dados por Jesus no sermão profético dado aos discípulos por ocasião das perguntas escatológicas feitas por ele em Mateus capítulo 24, especialmente os versos 30 e 31, que é do nosso apreço aqui. A coisa fica pior ainda quando são feitas certas associações, entre aspas, por coincidência entre passagens aparentemente coincidentes, sem, entretanto, considerar os contextos, e simplesmente com base nas palavras e não com base no aspecto bibliológico das questões. Portanto, no vídeo de hoje vamos abordar especificamente o tema dentro desse texto proposto, analisando 5 pontos que eu entendo ser fundamentais para a justificativa de que o referido texto é um pseudo-arrebatamento pós-tribulacionista e não o arrebatamento conforme abordou Paulo, segundo recebeu do Senhor Jesus. Dessa forma, independente da sua convicção teológica, eu te convido a assistir esse vídeo até o final para não perder a linha de raciocínio e poder contemplar essa maravilhosa e grande obra divina que se chama Arrebatamento da Igreja. Nós vamos para a vinheta, são 10 segundinhos, tempo suficiente para você deixar o seu like no vídeo para ajudar o nosso canal e também se inscrever se você não é inscrito. Voltamos já! Um pseudo-arrebatamento pós-tribulacionista é a conclusão mais que óbvia a que nós chegamos quando nós analisamos os textos alegados por esses teólogos, entre aspas, pós-tribulacionistas, se comparado na sua composição teológica, principalmente a bibliologia e a hermenêutica. Comparando com outros escritos, entendendo principalmente as nuances e os precedentes bíblicos e doutrinários que se harmonizam com as escrituras como um todo. É importante nós frisarmos que pensar palavras e procurar por uma coincidência bíblica, isso não demonstra um caráter teológico. É meramente falta de cultura bíblica, ainda que a despeito de milhares de engajamentos e agrado às pessoas. Então, em primeiro lugar, nós temos que saber quais textos na Bíblia que falam de arrebatamento. E pensando nisso, embora haja uma correlação de textos que venha embasar a realidade do arrebatamento, são apenas 2 desses textos que falam exclusivamente deste acontecimento. E embora os 2 textos tenham seus descritivos particulares, é mais do que óbvio que alguns fundamentos entre eles são únicos, perfazendo assim um só pensamento nos 2 textos paulinos. São eles: primeiro, a exclusividade da revelação divina a Paulo. Paulo recebeu exclusivamente esse ensinamento. Isso está na palavra mistério do capítulo 15 de 1 Coríntios e está também na palavra do Senhor, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Em segundo lugar está o termo trombeta. Em 1 Coríntios, falando na linguagem grega, Paulo usa o termo última trombeta. E falando aos Tessalonicenses, ele chama de trombeta de Deus, sendo ambas a mesma coisa. Em terceiro lugar, nós temos o termo ressurreição, que aparece em ambas as passagens. Em quarto lugar, da mesma maneira, temos o termo transformação. Em quinto lugar, nós temos o termo arrebatamento, que em 1 Coríntios se dará num piscar de olhos. Já em 1 Tessalonicenses capítulo 4 se dá pelo termo harpazo, arrebatados. Em sexto lugar, nós temos as particularidades, que seja a incorruptibilidade em 1 Coríntios versus entre nuvens em 1 Tessalonicenses capítulo 4. A partir desses fatos, então, qualquer correlação é epistolar, como inferência, se tratando de um acontecimento exclusivo para a igreja. Ponto final. Não há aqui qualquer menção a tempos ou sinais, porque é biblicamente iminente. Não há qualquer questão de visibilidade, como todo olho verá, por exemplo. Não há cataclismas, né? Como as potências do céu sendo abaladas. Nada, irmãos, não há nada disso.
Em segundo lugar, é necessário que compreendamos sobre quais bases o arrebatamento se fundamenta. E segundo o que já extraímos, ao contrário do que muitos acreditam e até professam, o arrebatamento é caracterizado pela base da ressurreição dos mortos e pela transformação dos vivos, né? Nesse caso, todos os vivos, tanto os ressurretos quanto os que já estavam vivos. E esse milagre é chamado na Bíblia de glorificação, de redenção ou de incorruptibilidade. Amém? Tudo isso se dará, segundo o apóstolo Paulo, num momento, ou seja, numa fração de segundos. E eu peço que você guarde em algum lugarzinho aí esse termo num momento, que significa fração de segundos, porque no final nós vamos fazer o arremate de todo o nosso pensamento baseado nesta expressão. Portanto, essa e somente essa é a causa inicial e final do arrebatamento. Não tem outro precedente. Para se cumprir o que Jesus nos prometeu em João 14, do verso 1 ao verso 3, isso tem que acontecer, inevitavelmente. E a palavra aqui é harpazo, que quer dizer arrancar com força, se referindo exclusivamente ao mistério que Paulo já havia falado em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 52, indicando inclusive na sua teologia o fim de um ciclo para a igreja e não para o mundo. O ciclo é o ciclo da salvação, onde nós temos a justificação e a regeneração no tempo passado, no tempo presente nós temos a santificação e no tempo futuro nós temos a coroa de todo o processo salvífico que se chama a redenção. Um fator importantíssimo que nós temos que considerar no pensamento paulino de arrebatamento é que a descida de Cristo, esse verbo descer, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 17, se dará depois de 3 ordens de comando, ou seja, ela está no verbo passivo. Primeiramente haverá a ordem de Deus, segundo a voz de arcanjo e terceiro a trombeta de Deus. Só depois Cristo desce. Portanto, o arrebatamento é uma atividade de Cristo, mas na voz passiva e não ativa. Quanto a isso, eu creio que há uma concordância até majoritária entre as escolas de escatologia na interpretação com respeito a esse trecho. Sendo assim, vamos adiante. Em terceiro lugar, nós precisamos compreender se Jesus falou abertamente sobre o arrebatamento ou não. De maneira clara, com essa terminologia, obviamente que Jesus não falou claramente sobre o arrebatamento. Como vimos, isso seria revelado a Paulo décadas depois. Entretanto, nós temos que considerar que, além dos lampejos que Cristo lançava de quando em quando acerca do arrebatamento, ele também lançava várias e veementes recomendações acerca da vigilância, diga-se de passagem, com nuances diferentes entre Israel e igreja. Por exemplo, para Israel ele fala: quanto a essas coisas acontecerem, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Já para a igreja o termo era direto: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Entretanto, nós temos 2 promessas de Cristo Jesus que atestam a realidade do arrebatamento, de forma indireta, mas atestam. Primeiro, ele diz: eu vou vos preparar lugar. Ele disse em João capítulo 14, no verso 1 ao verso 3, se referindo à igreja: eu vou vos preparar lugar, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Está falando, e, portanto, da sua igreja. E o outro texto é: aquele dia e hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Se nós pararmos para observar o comportamento de Jesus durante as suas explanações, nós vamos notar algumas coisas bem interessantes. Primeiro, a certeza de que ele vem, ainda que ele não tenha falado nada sobre isso, ele disse: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso vem do grego paralambano, que tem o sentido de receber. Esse mesmo termo se aplica a Mateus capítulo 1, verso 20, aonde diz que José recebeu Maria por sua mulher, paralambano. Amém? Em segundo lugar, a iminência desta ocorrência, segundo Mateus capítulo 24, verso 36. Portanto, numa conclusão óbvia que não pode ser outra, se ele vem de forma iminente e vem para a igreja, somado aos pensamentos anteriores, majoritariamente concordes entre todas as escolas escatológicas, só nos resta analisarmos o cenário que vem adiante, do suposto pseudo-arrebatamento de Mateus 24, verso 30. Assim, então, em quarto lugar, nós vamos ao que já foi proposto anteriormente. Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, ensina sobre o arrebatamento.
Aqui eu quero que você mesmo chegue a essa conclusão a partir de uma leitura simples das Escrituras. Ao ler, ao entender o que o texto está dizendo, a quem se refere, eu quero que você me responda algumas perguntas e eu vou te guiando através desta meditação. Em primeiro lugar, o termo que o pós-tribulacionismo usa para se referir ao arrebatamento da igreja, na verdade, aqui nesse cenário, é epsunago, que significa arrebanhar, ajuntar para um evento ou assembleia. Grave bem isso. Ah, mas espera aí, epsunago é correlato de arpazo. Correlato, em primeiro lugar, não é igual, não é o mesmo termo, não tem a mesma força e nem sempre tem a mesma aplicação. Em segundo lugar, quem determina a aplicação que um ou que outro vai dar é o contexto. Vamos ao contexto? O primeiro contexto que eu quero propor aqui é sobre os eleitos. E eu te pergunto, quem são os eleitos? Calma, não se afobe em responder. Uma análise rápida e justa do capítulo 24 de Mateus vai nos mostrar o quê? Primeiro, um parêntese que responde a 3 perguntas feitas particularmente a Jesus por parte dos judeus ou dos discípulos interessados na nação de Israel e no cumprimento apocalíptico a que eles já tinham direito e ouvido através dos profetas do Antigo Testamento, diante do que Jesus vinha falando de uma forma geral no capítulo 23 e vai continuar falando no verso 35 ou a partir do verso 35 do capítulo 24. Portanto, é um parêntese que se abre e se fecha para falar de Israel. Amém? Em segundo lugar, há uma tratativa de Jesus no verso 15 que aponta diretamente para a profecia do profeta Daniel. Isso está lá em Daniel capítulo 9, verso 24, aonde diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel. Portanto, quando Jesus cita em Mateus 24 e 15 sobre a abominação desoladora de Daniel, ele está falando sobre o povo de Daniel e não sobre a igreja. E a despeito de qualquer conhecimento histórico, temos aqui uma concordância majoritária entre teólogos de ambas as classes que a profecia é de dupla referência. Isso já mata qualquer expectativa, até preterista, até de se referir à história para isso. Amém? Portanto, se nós descaracterizamos o texto e desconsideramos esse contexto, nós estamos incorrendo em um crime hermenêutico. Amém? E teologia criminosa, por mais biblista que ela seja, ela é uma teologia que não tem muita credibilidade no meio acadêmico e nem no meio de cristãos sérios. Em um segundo contexto, eu gostaria de te fazer lembrar aqui, com base no conhecimento que você já tem e também da leitura simples de Mateus capítulo 24, verso 30 e 31, de alguns acontecimentos que ocorrerão neste cenário que não ocorrem na descrição paulina. Em primeiro lugar, são os cataclismas, que estão no verso 29 desta mesma leitura, e também os juízos, que estão incutidos em Apocalipse a partir do capítulo 6 ao capítulo 18, verso último, desde o primeiro selo do tempo de paz até o ato último do juízo divino ao final da grande tribulação. Isso é coberto pelos juízos de Deus, chamados de dia do Senhor, a ira do Cordeiro, o dia de Cristo, ou como quer que se nomeie. Amém? Em segundo lugar, nós temos sinais especiais e reações a esses sinais. Está no verso 30 de Mateus 24. Primeiro, o sinal do céu e o Filho do Homem em pessoa. Eu lembro que eu pedi para que você notasse que o verbo descerá do céu, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, ele está na voz passiva, obedecendo a uma ordem direta de Deus, ao ressoar da trombeta e também a voz de arcanjo. Pois bem, aqui a Bíblia diz que Cristo virá do céu com poder e grande glória. Ao contrário do verbo passivo que é empregado a Cristo no arrebatamento da igreja pela visão paulina, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, aqui em Mateus 24, 30 e 31, o verbo vir indica uma voz ativa, indica uma ação do próprio Jesus. Portanto, não tem como ele vir passiva e ativamente ao mesmo tempo. Isso distingue arrebatamento de vinda gloriosa, como está escrito em Mateus 24 e 30.
Em terceiro lugar, nós temos ainda uma cena curiosa daqueles que verão o Filho do Homem vindo do céu com poder e grande glória. A Bíblia diz que eles se lamentarão, e o termo grego aqui é kopto, bater no peito em sinal de luto, em sinal de lamentação, como se chora por alguém morto, ou como se chora por ter feito uma besteira muito grande de um arrependimento a partir de quando a ficha cai, ou hoje não existe mais ficha, é crédito, né? Ou quando o crédito cai, né? E a pessoa olha e fala, o que foi que eu fiz? Então as tribos da terra se lamentarão. Abra um parênteses, se a igreja estiver na terra, a igreja também se lamentará. Fecha parênteses, vamos à frente. Assim nós temos, fechando tudo isso, Epsunagô, que é a reunião desde os 4 ventos da terra, feitas por anjo. Amém? Ao passo que 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15 não fala de arrebanhamento de anjos, fala de Cristo tomando à força a igreja da terra. Resta-nos ainda uma informação que os pós-tribulacionistas nunca levam em conta. Após este evento, segundo nos diz Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, haverá um julgamento aqui na terra, não nos ares, não nos céus, em lugar nenhum a não ser na terra. E esse julgamento abarcará 3 classes de pessoas. Primeiro, as ovelhas, segundo, os bodes e terceiro, os amigos. É só ler Mateus capítulo 25, verso 31, e está lá a continuação exata de Mateus capítulo 24, verso 31. Com esses dados e muitos outros correlatos que não convém nem citar aqui, nós concluímos que o acontecimento de Mateus 24, verso 30 e 31, não chega nem perto de um cenário de arrebatamento, e sim de uma manifestação de Cristo Jesus para juízo e estabelecimento do seu reino milenial. Na verdade, precisa-se fazer um esforço muito grande para não notar essas coisas que a Bíblia revela tão somente com boa vontade de querer ver. Por fim, eu queria que você chegasse a esse momento comigo, a fim de que nós chegássemos à conclusão de que um arrebatamento visível, como sugere os pós-tribulacionistas em Mateus 24, do verso 30 e o verso 31, ele é técnica e cientificamente impossível de acontecer. Embora o arrebatamento seja um ato da onipotência de Deus, para esse cenário de Mateus 24, ele assumiria sérios e incompatíveis dificuldades, sendo a primeira delas. Primeiro, se o arrebatamento é entre nuvens, ou seja, acima das nuvens, como sugere 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, da revelação que Jesus deu a Paulo, como pode todo olho ver isso? Não é possível, amém? Eu sei que não há resposta para isso, então vamos adiante. Segundo, se a promessa de Cristo é voltar para os seus, conforme diz João 14, como ele pode aparecer diante de todos os olhos, como todo olho pode ver? É a mesma pergunta do primeiro tópico, só que de uma forma diferente. Terceiro, se a promessa de Cristo é harpazo, paralambano, por que aconteceria um epsunagô? Não seria aí uma propaganda enganosa? Em quarto lugar, se a promessa é de céu, como disse Jesus em João 14, vos levarei para mim mesmo. Se a promessa é de céu, como diz Paulo em Filipenses capítulo 3, verso 20, a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido, olha, falando da glorificação aí, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o poder de sujeitar todas as coisas. Se a promessa é o céu, irmãos, por que ou para onde irão os crentes, se Jesus está vindo do céu? Realmente, irmãos, não combina o arrebatamento com o pós-tribulacionismo. Em quinto lugar, se em Mateus capítulo 24, verso 30 e 31 e Apocalipse capítulo 1, verso 7, diz que ele está vindo arrebatar a sua igreja, como sugere o pós-tribulacionismo, como pode todos que estão na terra, inclusive a igreja, se lamentar? Aonde a noiva vai para um casamento se lamentando? Aonde a noiva que espera ser arrebatada em bendita esperança se lamentará com a aparição de Jesus Cristo? Realmente, talvez essa é uma das perguntas que eu nunca terei uma resposta por parte dos pós-tribulacionistas. Em sexto e último lugar, talvez aqui se explique técnica e cientificamente porque um arrebatamento visível não é possível, também pegando uma carona já no primeiro tópico que nós perguntamos aqui dentro deste item. Se temos que o arrebatamento é tomar a força, harpazo, e se temos que o tempo, lembra do tempo? Um momento, ou seja, partícula de momento, ou seja, átomo de tempo, se jogarmos tudo isso por conta da ciência, o mais próximo que nós podemos chegar desse magnífico evento que é o arrebatamento, tendo por base a maior velocidade que nós temos, a maior aceleração que nós temos, que é a velocidade da luz, que significa
300 mil quilômetros por segundo seria algo perceptível aos olhos humanos? É impossível de ser. Eu sei que o arrebatamento é um ato omnipotente de Deus, mas operar isso nos homens para que vejam, irmãos, inclusive nos ímpios que estiverem na terra, aí é um pouco demais. Eu ouso dizer que nem os crentes verão o arrebatamento. Eles, no momento, eles estarão aqui e no momento estarão nas mansões celestiais com o Senhor, porque é muito rápido, é muito brusco. São muitas as perguntas e eu reconheço que o poço é fundo e a nossa corda é curtinha demais para chegar lá no fundo. Mas eu creio que ficou mais do que claro que arrebatamento e vinda gloriosa de Jesus não são o mesmo acontecimento, não perfazem o mesmo acontecimento, e sim um evento único que se chama parousia, ou vinda gloriosa de Cristo, segundo atesta William Vine no seu dicionário expositivo da Bíblia, onde ele diz o seguinte: quando usado a partir do retorno de Cristo no arrebatamento da igreja, significa não apenas a sua chegada momentânea para os seus santos, mas a sua presença com eles daquele momento até a sua revelação e manifestação ao mundo. Em algumas passagens, a palavra dá destaque no início desse período, implicando no curso do período, segundo Pedro 3 e 4. Em outros, é o curso do período que se destaca, Mateus 24, 3, 37, 1 Tessalonicenses 3 e 13, 1 João 2 e 28. Em outros, é a conclusão do período, conforme Mateus 24 e 27 e 2 Tessalonicenses 2 e 8. Portanto, meus irmãos, a parousia, por definição, ela não é um acontecimento, ela é um evento. E todo evento ele tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Por uma aplicação muito simples, tenha em mente uma festa. Uma festa tem hora para começar, tem as partes da festa, tem a hora principal do bolo e tem a hora de se terminar a festa. É um evento. O evento ele tem hora para começar, hora para terminar. E neste caso, a Bíblia é bem clara, com base em Daniel capítulo 9, que esse evento é a 70ª semana, também conhecida como parousia, como a vinda de Cristo. Para Israel é o trato de Deus com Jacó, para a igreja é o dia do arrebatamento e para as nações do mundo é o dia da vingança do nosso Senhor. Por todos os pontos aqui esposados e principalmente pela conceituação física do mais próximo que nós podemos estabelecer acerca deste grande e glorioso acontecimento que se chama arrebatamento, fica mais do que claro que o momento mais propício para que possa acontecer este encontro é antes da tribulação e não depois da tribulação. Pelo simples fato de que, sendo um rapto, sendo um arrebatamento secreto, não há necessidade nenhuma de que ninguém, nem mesmo a igreja, perceba ou veja que esse acontecimento aconteceu. Ao contrário, se nós projetarmos isso para o final da grande tribulação, todos terão que ver, porque todo olho verá Cristo, portanto todo olho tem que ver o arrebatamento da igreja, o que é fisicamente impossível não da parte de Deus, mas sim da parte do homem, dos ímpios que estarão nesta terra. Eu peço que você se inscreva no canal se não for inscrito, curta e compartilhe os nossos vídeos e também comente, caso você deseje. Nós estamos aqui para abençoar vidas, portanto eu peço também a sua bênção para que nós possamos continuar. Com a sua ajuda nós podemos seguir adiante. No mais, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.